O irmão Elias Tavares foi lá na África buscar a professora Amélia Casalma, além de outros colaboradores que participam do programa com ela, para nos trazer um programa que é de uma relevância extraordinária, a questão planetária. E ela faz uma referência, ela faz um comparativo, ela faz um trabalho das questões planetárias com o ambiente familiar e etc. Então nós convidamos você para mais esse programa. Aqui na página Estação da Luz Espírita, nós vamos reproduzir na sequência. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é esse, é trazer aquilo que a nosso entendimento atende às suas necessidades. Lazer, estudo, pesquisa, sem fins lucrativos, mas que nos leva realmente a uma transformação de concepção das coisas. O programa Educação Planetária, o ambiente familiar, seus exemplos e contribuições para a formação do ser planetário, com a professora Amélia Casalma, José Antônio da Cruz e Vanusa Paiva, na Web Rádio Estação da Luz. A professora Amélia, ela é de Luanda, em Angola. O José Carlos da Cruz é do ICEM de São Paulo e Vanusa é convidada. E estão participando desse programa, que estamos iniciando aqui essa série de programas sobre a educação planetária, e você é nosso convidado. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Bom dia a todos do Brasil que nos acompanham aqui pela Web Rádio Estação da Luz, no programa Educação Planetária. Meu nome é José Antônio, estarei com vocês até às 12 horas. Daqui a pouquinho também a doutora e professora Amélia Casalma estará presente conosco. Como convidada já temos a Vanusa Paiva, uma grande amiga, que vai também, daqui a pouquinho, outros convidados estarão se juntando conosco. Que bom, que prazer ter vocês aqui na nossa companhia. O assunto de hoje é um assunto bem gostoso, onde vamos juntos buscar crescer, buscar aprender, não é? Para que assim possamos de fato refletir naquilo que precisa realmente ser mudado, né? E a começar dentro de nós. O tema de hoje é o ambiente familiar, seus exemplos e sua contribuição para a formação do ser planetário. É um tema forte, não é? Nós vamos nos ver aí em primeiro plano, né? Agora são 10 horas e 35 minutos. Falo do interior de São Paulo, cidade de Sem, Brasil. Esse programa também está sendo transmitido para Casa do Caminho, né? Lá em Angola, Luanda. E a parte é sempre um prazer muito grande. Na Luanda agora acho que é 2 horas e 35 minutos da tarde, né, doutora Amélia? Sim, senhor. Então tá ótimo. Bom dia, né? muita paz. Isso é muito bom, fico muito feliz. Cara nova nós temos cara nova no programa hoje. Eu estou vendo uma cara nova e bonita, para variar. Vai contribuir muito conosco. Tá certo, eu estou grata. Estou grata. Tudo que é educação é assim, é a nossa praça, e a gente trabalhar um pouco sem nos amarrarmos a nada, deixarmos o questionamento no ar, para toda a gente refletir um pouco. Esse é o nosso objetivo. Isso é verdade. Nosso objetivo não é deixar frases fechadas, trazermos aquilo que é o melhor, porque ninguém sabe o que é o melhor, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu não sei se já estamos no ar. Já estamos no ar. Eu estou pensando que estamos conversando ainda. Não. Já estamos no ar, já entramos há 4 minutos. Eu já fiz a vez da apresentação como âncora hoje. Já falei meu nome, já falei no seu nome, né? Já dei as boas-vindas, apresentei o tema, disse que o tema vai ser assim bastante provocador para nós, né? E nós tivemos uma comunicação agora há pouco, doutora Amélia, de que os vídeos, né, que separamos aqui, eles não vão ser possíveis de ser apresentados, tá? Houve um pequeno probleminha aí, e depois nós vamos discutir isso, mas a questão é que nós vamos desenvolver o programa de qualquer maneira e vai ser enriquecedor de qualquer forma, né? Perfeito. Vamos lá. Bom, eu dizia, então,
né? Para que pegamos aqui o andar da carruagem, que o tema de hoje vai trazer esse contexto do ambiente familiar, seus exemplos e sua contribuição para a formação do ser planetário. Olha aonde vai a nossa responsabilidade, não é? Porque parte do princípio que aprendemos com a observação. Então, aquele que está próximo acaba passando para nós conceitos, um modo de ser, um modo de reagir, de agir, de pensar, etc. Seguindo esta linha de reflexão, se a intervenção dentro dessa proposta educativa for cada vez mais consciente, e aqui eu já jogo a peteca para você, minha amiga, doutora Amélia, se a intervenção de nossa parte for cada vez mais consciente, trabalhando com exemplos que consigam, de fato, construir e promover um ser autônomo, um pensador consciente, capaz de impactar no meio onde vive, começando por uma mudança interna, uma mudança ali no núcleo familiar do qual ele está aprendendo e, consequentemente, na sua sociedade. Isso é um bem, um investimento certeiro para a humanidade? Eu queria primeiro cumprimentar o planeta Terra, cumprimentar a Terra, cumprimentar a África, a Europa, a América, o Brasil, cumprimentar a todos os nossos amigos que nos acompanham nesta humilde contribuição para uma educação um pouco mais transformadora, se calhar libertária, como dizia Paulo Freire, no sentido de podermos pensar, porque eu entendo que ninguém se liberta sem o aprender a pensar com autonomia. Não é? E, efetivamente, este tema, o ambiente familiar, seus exemplos e contribuições para a formação do ser planetário, primeiro porque não há ser local. Não é? Portanto, hoje o local e o global, eles fazem um pacote único. Nós somos um campo quântico. Tudo aquilo que nós sentirmos, pensarmos e fizermos vai parar nesse campo quântico, que retribui da mesma forma. Se for positivo o que nós levarmos, recebemos o positivo. Se for o negativo, recebemos o negativo. E quando nos vem aqui trazer a abordagem do ambiente familiar, durante 2 temas seguidos, nós vamos falando da família. O que é família? O que é que nós consideramos como núcleo? O que alguns consideram como núcleo, alguns pensavam que era pai, mãe e filhos, e outros, no meu entender, que para mim o familiar é aquele que habita na mesma casa, seja no mesmo casulo, no mesmo espaço. Podem ser 2 amigos, formam uma família, porque convivem, estão juntos. Podem ser 2 amigas, podem ser um amigo e uma amiga, podem ser, seja quem for, que coabitam o mesmo espaço e que lutam para o desenvolvimento do outro. E a questão é, será que esses ambientes familiares que se transformam no global, porque a formação do indivíduo dentro da sua tipologia de núcleo familiar, porque eu prefiro falar da tipologia, porque hoje não há aquela tipologia única, não é? Que exemplos é que trazemos para o global, para o local e para fazer esse ser planetário, que é um ser global, certo? E efetivamente, eu acho que esta coisa de coartar um vídeo que está no YouTube, que é público, porque no YouTube todo mundo pode ver, não poder ser passado numa live e discutido aquele vídeo, eu não acredito muito nisso. Isso é coartar o desenvolvimento humano. Porque se fosse algo que não pudesse ser transmitido, não estaria no YouTube. Porque o YouTube é público. E nós só queríamos trazer os vídeos que estão no YouTube, aproveitar e discutir estes vídeos. Em vez de ser uma pessoa sozinha em casa, era no coletivo. É só essa a diferença. Mas, de qualquer maneira, nós vamos abordar estes vídeos, embora não vistos, mas nós vamos discuti-los. Porque trazem exemplos. Nós queremos trazer exemplos do que é que na família, a educação familiar, pode se refletir no ser
planetário, portanto, que eu considero que todo ser humano é um ser planetário. Para mim, o planeta Terra é uma cidade, é um país, não é? E os países são os bairrositos e tal, mas, no fundo, isto é um pacote único que nós temos. Mas vamos... Era esta primeira impressão que eu queria passar da minha indignação, porque, efetivamente, para mim, esta coisa de aquilo é proibido, mas é público e pode ser analisado e discutido. Mas nós estamos num mundo ainda assim e eu espero que um dia o planeta se transforme, o ser humano se desamarre, porque, no fundo, os seres humanos se amarram por tudo. Por isso é que nós estamos infelizes, porque nós nos amarramos por tudo. Tudo fica mal, tudo fica proibido, tudo é pecado. E pronto, aí já estamos nós com a vida completamente complicada. Mas eu vou passar a palavra, mas e vamos na mesma sequência, Zé, analisarmos a questão dos vídeos. Primeiro a questão da família, da educação que foi dada a uma criança que via bater em sua mãe. Então, mas eu passo a palavra outra vez para a Vanusa, para nos dizer alguma coisa. O que é que acha do tema, Vanusa? Vale a pena a gente discutir isso ou não? Bom dia a todos. Professora Amélia, doutora Amélia Casalma, a José Antônio, a Web Rádio Fraternidade, na presença de Tavares, e a todos os internautas. É com muita gratidão que estamos aqui e temos estudado, temos compartilhado, né, desse sentimento realmente da família, né, dessa base inicial que todos nós temos e que, como a professora Amélia bem falou, esse local, ele serve de exemplo para que esteja também no global. É como uma teia, tudo que fazemos localmente reverbera num ponto maior. E sou muito grata por estar aqui. Esse tema eu me identifico bastante, por estudarmos a questão do ser, da família, da força do exemplo, né? enquanto individualidades planetárias, que estamos todos a cooperarem, né, a questão da cooperação para um desenvolvimento biopsico-socioespiritual. Então, muito grata, professora doutora Amélia, meu amigo e parceiro de saberes e culturas, e a minha palavra aqui é gratidão por essa aprendizagem constante, por temas que nos toca a questão da educação para a cidadania global, para a educação do ser planetário, que, como a professora Amélia disse, somos todos nós. Vanusa, eu, antes de passar a palavra aí ao nosso Zé Antônio, eu queria ler um pedaço da Psicologia da Gratidão de Joana de Ângeles. A Psicologia da Gratidão de Joana de Ângeles, na página 64, diz: aprende-se gratidão mediante a sua prática, deve ser iniciada na família. Essa sociedade em miniatura, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. A família não é apenas o grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual ADED estabelecido. Era esta leitura que eu queria fazer, e comentando aí a palavra de nossa Vanusa, quando nos diz que sua palavra é gratidão. Esta gratidão que deve ser iniciada e aprendida desde a tenra idade, desde bebezinhos, hoje crianças que com meses, 6 meses, já conseguem dominar o smartphone. Crianças que com 6 meses já conseguem saber o que querem. Portanto, nesta faixa etária, com certeza será o momento da gente começar a abordar mais efetivamente, porque esta abordagem deve ser iniciada ainda no útero materno, a questão da gratidão.
no seio familiar e levando, então, para o global. Zé Antônio, por favor, Vanusa. Eu concordo com as colocações e pegando carona nessa reflexão da gratidão, né, quanto que é importante buscar trabalhar esse conceito, mas que seja um conceito vivenciado mesmo na prática, né? Ainda há instantes, conversando com a doutora Amélia, professora e doutora Amélia, eu dizia, né, que às vezes nós temos esse GPS, né, que nos guia, de fato, para nossos objetivos, e é interessante porque ele é formado com o conteúdo daquilo que aprendemos, que vivenciamos, mas a base da sua programação está toda uma vivência, né, de amor ou de violência também. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, né, era a pauta dos vídeos que iríamos apresentar. Então, essa programação inicial, de certa forma, ela nos guia. Mas falamos da gratidão, e falando da gratidão, eu dizia, né? Interessante que às vezes as circunstâncias da vida nos faz ver as coisas de modo tão automático que nós entramos nesse fluxo de lamentação, por exemplo, e deixamos, né, de ver aquilo que está ao nosso olhar se manifestando como gratidão ou como setas de direcionamento para que nós possamos aproveitar o melhor dessa experiência, dessa realidade material que estamos inseridos, ou seja, dessa experiência na carne. E, por vezes, acabamos até duvidando, não é, dessas condições, dessas possibilidades que temos. Então, quando nós perdemos esse sinalzinho de GPS, e isso é algo muito interessante que eu tenho aprendido muito com a doutora Amélia, está na hora de pedir ajuda, né, de conectar-se com o outro, que duas pessoas, uma alimenta a outra, né? Então, isso é muito importante, e pode ser porque por algum tempo eu me esqueci disso, né? E olha que eu trabalho com isso, eu tenho até a frase do slogan do nosso projeto do Crescer, juntos somos mais. Então, veja, eu estou deixando aqui um relato de experiência, porque por vezes nós temos projetos lindos escritos, a gente está lá colecionando muitas citações, muitas frases de inúmeros pensadores, mas tá, e daí? E na prática? E eu? Como eu estou vivendo? Eu estou mergulhado nisso? De fato isso está guiando minha vida ou só é bonito para mim fazer uma apresentação, para mim fazer educação planetária, enfim, para dizerem, nossa, olha lá o pessoal como eles falam, né? É isso, é aquilo, mas e na vida nossa? Isso tem sentido? A gratidão, como foi dita, tem sentido para mim, né? No meu núcleo familiar, eu sei, eu fui ensinado, eu aprendi o que é isso, né? E diante das minhas dificuldades, eu aprendi o que é uma dificuldade, eu aprendi quando eu estou num estado de lamentação, como sair dele. Então, a formação de um ser planetário envolve um conjunto mesmo. É cooperação, colaboração, participação. Percebe-se que é plural a coisa, né? Para alimentar o singular, que vai alimentar um outro singular. E assim por diante, é uma corrente do bem, né? Onde todos nós vamos fazendo parte desse grande, né, caldeirão, essa sopa mágica chamada vida. E cabe a cada um de nós despertar. E por vezes as dores, elas são precisas, né? Para pessoas teimosas, aqui me coloco como exemplo, como eu, por vezes as dores são precisas, não é, doutor? Então a gente tem um chacalhãozinho. Eu dizia, doutora Amélia, eu peço a Deus uma coisa, mas a resposta não vem do meu jeito, mas vem num puxãozinho de orelha, num conselho que às vezes nós estamos conversando, né? Então isso é muito bom mesmo. Então, a gratidão, estar grato por isso, despertar mesmo em meio a um probleminha, que a gente achava que era um problemão, e falar, poxa, mas isso era o sinal. A resposta era o tempo todo isso, me guiando. Então, se nós, como adulto, conseguimos alcançar, ou conseguirmos também, vamos colocar no futuro aqui, alcançar esse estado de consciência, para deduzir como e de que melhor maneira colaborar na estruturação, na formação desse ser planetário, a começar dos exemplos
que podemos deixar no lar, nós vamos estar formando uma sociedade, né, familiar maravilhosa. E aqui nós já não estamos mais falando daquela família núcleo piquitica, não. Não é? Aqui nós estamos falando dessa largada em todos os conceitos. Então eu estou dizendo, nós vamos formar uma sociedade familiar, a princípio, que vai fazer toda a diferença e que vai impactar, claro, como consequência, no seu coletivo, no seu entorno, não tenha dúvida disso. Mas é um exercício, é um aprendizado, né? É isso. É uma luta, é uma luta. E eu queria agora pegar isso aí, fazendo o link do que Cruz estava dizendo na conversa de hoje de manhã. Eu dizia que um pau, qualquer um pode quebrar. 2 paus, já fica difícil. 3 e 4, a gente não quebra mesmo. O maior problema do ser humano é que ele foi ensinado a ser competitivo com o outro e não competitivo consigo próprio. Porque nós temos que competir conosco todos os dias, para que possamos ser hoje melhores que ontem. Amanhã teremos que ser melhor que hoje. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero esquecer o passado. O passado não é para ser esquecido. O passado é para não ser vivido. É diferente. Porque nós temos que lembrar o passado para nós não repetirmos a história hoje. Porque dizer esquecer o passado, a gente não esquece. A gente ressignifica o passado. O passado fica como um espelho para que não se repitam aqueles exemplos não positivos. Viver o presente, como diz Cristo, para cada dia basta o seu desafio e termos um futuro bem melhor. Então, se nós competirmos conosco próprio, nós seremos bons cooperadores com o outro. Só que a história humana hoje, vai não ser que nós cooperamos conosco, então o que é que isso quer dizer? Eu estou sempre bem, eu sou melhor, eu não preciso de ninguém, eu sou autônomo, eu sou o máximo. Mas não é verdade, porque ninguém vive sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Mas o nosso orgulhinho que fica lá dentro, às vezes nós não queremos nem conversar com outro problema que a gente está a viver. Só que o olhar de fora, porque é sempre um olhar crítico, vê mais rápido o problema que a gente está a viver e a gente pode receber uma dica de um amigo, de uma amiga. É claro que a gente não expõe a nossa vida a toda a gente, mas nós temos que ter pessoas que confiamos, que conseguem olhar para o problema. Epa, olha lá, o caminho parece que não está a ser bem este. E a gente olha, efetivamente, eu estou no caminho errado. Mas nós fomos ensinados a mostrar que somos maiores. E aí a gente sofre mais porque a gente guarda as coisas. E quando nós guardamos, ela fica maior hoje, como diz Chico Xavier. Você não faz uma tarefa hoje, amanhã, lembra-te que ela virá mais pesada, esta tarefa. Né? Então, isso é tudo um problema de formação, de educação familiar. A gente traz isso na nossa formação familiar. E provavelmente haverá alguém que esteja a dizer, eu não tive essa educação. Não é verdade. Quase todos nós, a nossa formação foi castradora. Uma mais revolucionária numa ponta, outra mais na outra, mas quase nós. E se queremos mudar hoje, queremos um mundo melhor, temos que reconhecer. Sócrates nos diz, na sua técnica, que nós só podemos aprender quando soubermos que não sabemos. Quando soubermos que erramos. Então, quando a gente erra, a gente corrige. Mas quando nós achamos que estamos sempre certos, a gente não consegue corrigir. E aí vem o quê? Vem muitas vezes aquilo que Leon Denis nos disse, a dor. O que é a dor? A dor é uma ferramenta para reflexão. Não é? Por isso ele nos disse, se não for o amor, pelo amor há de ser pela dor. E todos nós sabemos disso, que é da lei de causa e efeito. O que a gente fizer, vai voltar. Os mais velhos em Angola dizem assim, o feitiço vira contra o feiticeiro. E eu costumo dizer assim, que feitiço? Porque há o feitiço positivo, no meu entender, que é o bem, que é o amor, que é a empatia, a solidariedade, e o feitiço negativo, que é a inveja, o ódio, Qual é que nós optamos? Pelo positivo ou pelo negativo? O ser humano tem opção. Então, mas nós, quando crianças, fomos ensinados, se receberes esse pão, a mãe dá-te um pão com queijo, outro pão com manteiga, e diz o pão com queijo é para ti, o de manteiga depois dá um colegazinho que precisa. Já está a ensinar que a criança aprenda que para ele é o melhor, mas que para o outro seja qualquer coisa. E depois tornamos-nos esses adultos, no fundo, um pouco doentes. Não é?
Porque depois nós queremos e queremos, não temos limites, e aquilo não nos ajuda em nada. Então, é só para dizer que, efetivamente, a nossa vida é este grande desafio belo, e a educação é este grande desafio belo, mas um desafio libertador, né? Que Kardec nos fala da fé raciocinada, da educação como transformador. Quando ele, na semana, na 15 dias, na última edição do programa, nós lemos uma mensagem de Kardec, que estava na revista de 1864, de fevereiro, quando ele dizia que foi-lhe colocada uma questão: se o mais velho numa sociedade não puder fazer as coisas, quem o fará? Ele dizia os mais jovens. Por isso, devido à educação que a gente tem que ter, de uma sociedade, de uma família mais globalizada, em que o mais velho não precisa se matar porque não tem seus filhos, não tem o filho do ventre, como eu costumo dizer, mas tem o filho do amor, que é a sociedade. Mas vamos passar a palavra aí para a Vanusa, por favor. Vanusa, algum comentário mais? Depois vamos começar a pegar nos nossos exemplos primeiro. Eu fui tocada particularmente pela fala de vocês, quando o sentimento de gratidão, a formação do ser planetário, eles se conectam, né, com, propositadamente, um sentido de ser existencial, mas não podemos ser sozinhos, competitivos. Necessitamos de dar-nos as mãos, né, porque nos foi passado o sistema, né, nos impõe uma certa competitividade. Mas o nosso ser, né, a nossa naturalidade é de sermos cooperativos, solidários, mas não há esse cultivo desses valores de uma forma maior na nossa sociedade, né? O sentimento de gratidão é um sentimento em que nós contagiamos a nós mesmos, né, e contagiamos os outros, porque ele nos livra de reclamações ou de coisas menores, né, para nos abrir para o ser, para a cooperação, para o desenvolvimento humano, porque somos todos iguais, temos as mesmas aspirações de ser feliz, de realizar-se, e não tem outra forma, somos gregário, né? O homem é um ser gregário, precisamos estar juntos para somarmos nesse planeta, nessa casa e nessa causa que nos acolhe, e acredito que seja isso. Esse sentimento de gratidão tem muito a ver com a formação e a transformação do ser planetário, mas através dos outros. Perfeito. E dizer, Cruz, só para fechar aí a fofoca contra o Cruz, não é verdade? É que Deus, quando a gente faz uma prece e pede apoio à espiritualidade maior, a gente diz: mas eu estou pedindo uma coisa, estão mandando outra. Mas é porque Deus ajuda os seus filhos através de outros filhos. Nós temos que estar completamente abertos. Qual é a resposta? O que é que o Pai vai me mandar aqui? Só que muitas vezes nós, como eu costumo dizer, pedimos a Deus e estamos achando que Ele vai deixar cair um comprimido lá de cima. Nada. Não vai. Ele vai mandar alguém que vai te vender um papo para tu transformar sozinho. Okay? Então, Deus ajuda seus filhos através de outros filhos. Daí a importância de nós não vivermos sozinhos. Não temos como viver sozinhos. Okay? Nós temos essa manifestação espiritual à volta. Neste momento devem estar milhares e milhares de seres à nossa volta. Mas se a gente precisar de um carinho, de um abraço, de um comprimido, a gente precisa de alguém que esteja encarnado. Ou não é verdade? Então ele manda um encarnado falar conosco em viva voz, manda um familiar que está perto para nos abraçar. Então, isso é um conjunto muito grande do lado do imponderável, com o ponderável, que é para nós podermos, de fato, crescer e fazer o nosso planeta um espaço melhor para todos. Né? Fazer essa grande família planetária. Certo? Cruz, posso passar ou ainda posso bater no ceguinho?
Posso passar. Perfeito, pode passar. Esse bloco está concluído. Muito bom as considerações. Eu penso que esse alinhavo de reflexão, fazendo com que essa proposta mesmo do programa Educação Planetária traga contribuições de maneira prática, né? Vocês percebam que por mais que nós vamos buscar nos pensadores ou uma determinada colaboração em termos de citação, nós sempre vamos buscar trabalhar isso de uma maneira prática, trazer para a nossa vida, né? Conteúdo acadêmico, é necessário para a nossa formação, mas o objetivo nosso aqui é pegar esses conteúdos todos e principalmente as experiências de vida, comparar, observar e trazer a Lume, né? Buscar explorar aquilo que nós temos como capacidade, o que eu já consigo fazer, como que eu vejo isso, né? Como que eu entendo essa dificuldade, por que para mim isso é tão difícil de compreender, por que eu tenho esta determinada dificuldade na vida, neste sentido, nestes cenários, diante destas situações, ou por que eu tenho a tendência de ir, né, para esse determinado caminho, mesmo sabendo que ele não é tão bom assim. Veja que interessante, né? Então nós estamos voltando para dentro, esse olhar é para dentro, né? Essa é a linguagem de dentro. E a partir do momento que eu vou aprendendo a ler, né, este meu interior, a compreender esses estímulos, esses instintos, né, alguns inferiorizados, e é interessante notar isso, porque quando eu percebo que tem um estímulo, um instinto, que me remete a determinadas práticas e eu já não concordo mais com isso, olha, o processo de cura já se iniciou. Perfeito. É positivo. E não é para mim ficar me culpando, me julgando, não, para com isso. Não é? É buscar aquilo que a professora colocou, a doutora Amélia colocou há instantes atrás. É buscar competir num sentido de, olha, hoje eu vou ser melhor que ontem. Né? Eu vou aplicar aquilo que eu estou recebendo. Então, de pouquinho em pouquinho, nós vamos construindo os degraus. E é quando nós vermos, este hábito benéfico, ele já transformou a nossa vida nesse sentido, e nós já estamos transmitindo também por meio do nosso exemplo, que vai ser a nossa ação, não é? No nosso entorno. Então, percebem como esta contribuição para a formação do bom cidadão, da boa cidadã, ela faz toda a diferença, né? Eu coloco aqui esses termos em gênero assim, mas eu estou falando de uma maneira geral, não é? Porque o que importa é tocar a nossa consideração, ou seja, eu sou um cidadão, uma cidadã planetária, universal. A minha visão tem que ser cósmica, tem que ultrapassar os horizontes dos limites pequenos da minha vã ignorância. Então isso é interessante, essa humildade, querer aprender a aprender, reconhecer que o outro tem algo que eu não tenho. Agora veja que interessante, nós estamos falando numa linguagem adulta aqui, essa fala. E quando é para eu transmitir isso para aqueles que me observam, os pequenos? Aqui começa um grande desafio. O desafio do melhoramento interior de minha parte, para poder me policiar. É óbvio que eu não vou acertar 100% todas as vezes, mas aí entra o aprender a aprender, a humildade, voltar atrás e reconhecer o erro. Isso tudo está sendo visto, né? Você está trabalhando o orgulho de fora, que é aquele que é visto, e o orgulho interno, né? Que é aquele silencioso, do qual eu tive uma grande surpresa hoje em me identificar com isso. Então, veja, esse orgulho interno, ele nos atrapalha demais. Ele não deixa a gente ver o óbvio, né? As lições estão aí, nós estamos aprendendo ou não. Cabe a nós decidirmos para poder impactar de maneira positiva e diferenciada na vida daqueles que nos cercam. E parar de colocar a responsabilidade somente para poderes públicos, enfim, para líderes, etc. Não, devemos ser a própria liderança de nós mesmos, fazer essa diferença. Porque de um em um, nós vamos montando esse lindo cordão de pérolas que vai fazer toda a diferença. E não só adornar a nossa vida, embelezá-la, mas também modificá-la, né, em um sentido mais amplo. Olha, começa de dentro para impactar fora. Cruz, não temos outra alternativa. Não há como não começar em nós, começar por dentro. Não tem como.
A paz, dizíamos num dos temas, a paz em nós e a paz no planeta. Não há esta conversa que eu quero paz, os outros é que fazem e nós não. Não, ela tem que sair de nós. Se não houver conexão do nosso eu superior conosco, não há nada a fazer. Nós sempre vamos tentar transferir para os outros fazerem e não nós. Porque não há uma conexão do nosso eu superior conosco, ou com o eu físico hoje, com o eu superior. Para nós nos melhorarmos, é a reforma íntima. Só que essa conexão também advém da nossa reforma. A reforma íntima não quer dizer sermos bonzinhos. Quer dizer termos consciência que somos seres em processo evolutivo. Como eu costumo dizer, somos um edifício em permanente construção. Hoje mete um tijolo, amanhã outro tijolo, depois arranca esse que ficou meio torto, depois endireita o outro. É o que somos todos os dias. Ninguém há de se construir achando que já está bem. Não. Vai ser como uma casa construída sobre a areia, vem um vento, uma água e vai embora. Não tem como ficar de pé. Então, em primeiro lugar, como dizia o Zé, é reforma íntima. Temos que nos melhorar a nós próprios todos os dias. Todos os dias. E podermos ser felizes, porque ninguém é feliz esperando que o outro é que o faça feliz. Não temos como. Temos que ser nós a lutar pela nossa felicidade. Certo? Eu só queria dar um exemplo, Zé, naquilo que excelente. Que excelente. Quando nós temos que conseguir transformar-nos para mostrarmos os mais pequenos que estão à nossa volta. Há 2 semanas vivi um caso. O que o Zé diz, nós trazemos os casos que nós vivemos todos os dias. E para podermos transformar, nós temos que ser os transformadores iniciais. Como diz Gandhi, se você quer um mundo transformado, que seja você o instrumento da mudança. Então, há 2 semanas, o meu neto, que depois veremos nas fotografias que temos preparadas, ele ligou para mim assim, todo muito magoado. Mãe, chama mãe, a mamãe Neide, que é a mãe dele, não me pediu, faz favor. Mas o que é que aconteceu? O rapaz tem 5 anos. Ele disse, mãe, a mamãe Neide disse-me, João, traz o comando, urgente. Mas ela não me pediu, faz favor. Veja uma criança com 5 anos que já sabe que na lida com o outro, nós temos que pedir, faz favor. E eu disse à mãe dele, mas então o que é que aconteceu? E ela disse, mãe, eu disse ao João, faz favor. Ele estava perentório e magoado. Não, disse-me, João, traz o comando, depressa, urgente. Eu disse, Neide, podes pedir desculpa já ao João? Ele, João, me desculpe, mas me desculpe, não era isso que eu queria fazer. E ele está desculpado. Eu disse, João, já acabou a mágoa? Já, mamãe, já acabou. Foi para a sua vida. Exemplo. Exatamente. Ele ouvia sempre a mãe a falar. No dia que não lhe pediu, ele ficou magoado. Essa criança vai entender que na lida com o outro, há palavras-chave, há sentimentos-chave. É verdade. Vanusa, você está sem falar há muito tempo, por favor. Eu estou aqui ouvindo e colhendo essas pérolas de sabedoria, né? O exemplo, minha mãe dizia assim, as palavras movem e os exemplos arrastam, né? E é nesse contágio, com o exemplo da bondade, né, dos bons valores, dos bons costumes, que nós vamos nos formando e também podendo ser exemplo para as outras pessoas, assim como também recebemos esses exemplos. É uma via de mão dupla, é uma via de solidariedade, de fraternidade, que nós vamos observando e com a consciência já iluminada, né, nós podemos ampliar, né, local, global, com a questão da cidadania planetária, global, porque agora com a questão da internet, ainda mais, né, estamos aqui abertos para quantas e quantas pessoas levando os nossos conhecimentos, as nossas experiências, né, de vida e alargando esses saberes, né? Então,
como é importante o cuidar de si. Eu não posso oferecer nada a Zé, nada a professora Amélia, se eu não tenho em mim. Se eu não tenho esse lápis, como é que eu vou passar? Então, a construção que você começa com você e, claro, com o mundo externo, né? Porque a partir daí você vai se transformando e semeando, né? Semeando bem a bondade. Às vezes tão pequenininha que eu digo, vixe, será que isso faz sentido? É tão pouco, mas é do pouco que se chega ao muito, né? É esse espírito de alargamento, de família alargada, e desse ser planetário que existe em cada um de nós. Então, nesse momento aqui, Zé, professora Amélia, os internautas, Tavares, tudo em solidariedade para que o conhecimento se expanda e possa levar alegria, felicidade, ressignificação de vida e valores. Perfeito, muito bem. Como o tempo passa, a gente não pode parar o tempo, vamos já aproveitando. Então, há um vídeo que acho que nós já começamos, já vimos todos, que conta a história de um pai, de uma criança, que via a mãe a ser agredida pelo seu pai. Zé, como o Zé é um cavalheiro, ele vai continuar agora a história, porque eu prefiro que o Zé continue. Porque eu normalmente digo assim, quando um homem é agressivo, ao ponto de bater a sua mulher, esquece-se que essa mulher é mãe de um rapazote que ele tem em casa, que mesmo sendo pequenino, não quer que batam sua mãe. E como ele não pode bater seu pai, ele vai criando aquela mágoa interior. E quando se torna adulto, torna-se um adulto magoado. Em primeiro lugar, contra o pai. Zé, por favor. Perfeito, perfeito. É que eu estou buscando o nome do ator, né? Ele é o Terrence Alan Crews, né? Que fez o ator, ele atuou, né? Interpretou, ficou muito conhecido no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? E é um astro de cinema que atua em muitos filmes, né? E ele conta uma história bastante interessante num canal que se chama Quebrando o Tabu, né? Onde ele, por exemplo, este vídeo nós encontramos lá, né? Mas ele corre aí em outros também. Ele conta a história de vida dele, né? De como foi que ele cresceu. Né, para começar, em um bairro violento, né, onde o machismo imperava, e só pelo fato de ser homem já tinha então aí uma vantagem com relação à mulher. Ele vivia num cenário onde observava-se que a mãe sofria abusos constantes, né, com relação à violência, ou seja, apanhava do pai. Então, ele dizia que, em muitas vezes escondido ali, com medo, observando aquilo, não é? Ele via o pai batendo na mãe e dizia, olha, eu faço tudo isso porque amo, né, você. Às vezes eu acabo agindo assim. Então ele imaginava, poxa, se ele ama minha mãe e bate nela, né, imagino que ele pode fazer comigo então. E ele cresceu nesse ambiente, né, guardando essas informações. Então imagina um mundo, né, de uma criança sendo construída dentro desse cenário onde ela vê constantemente a violência, ou seja, a agressão do pai contra a figura materna, que é um símbolo de afeto, né, importantíssimo para a criança. E no decorrer da fala dele, né, ele dizia que não entendia, ele queria lhe fazer algo, né, mas a força física dele perante o pai não era suficiente, mas ele tinha já aquele ímpeto de revidar. Até que um dia a mãe dele veio e disse, olha, pegue suas coisas, arrume, nós vamos embora, né? E ele, mais que rapidamente, querendo sair daquela situação, arrumou as roupas dele e tudo, fez as malas, e de repente a mãe volta, né, ali diante do filho e diz, não, pensando melhor, nós não vamos não, nós não temos para onde ir, nós vamos morar onde, né? E ele indignado, mas mãe, precisa tomar uma atitude, né? Vamos sair daqui, depois a gente vê, né, o que fazer. E ele dizia nesse relato que cresceu assim, né?
e que ele percebeu que por crescer num bairro machista, ele foi se tornando aquilo que ele mais condenava, que era praticamente a imagem, né, do pai dele. E por muitas vezes ele se viu envergonhado também em atitudes que ele cometeu ali, né, com relação à mulher, né, no caso ali da sociedade onde ele vivia, né, da personalidade feminina. E ele narra também um fato onde ele é grosso, é estúpido com a filha dele, né, numa fala com a filha dele, quando essa precisava ser ouvida, acolhida. E naquele momento ele percebe, né, e aí já o relato está às lágrimas, né, ele percebe que ele se tornou, ele está reproduzindo a figura daquele pai que tanto, não é, ele queria defender da mãe, e que ali ele tinha a oportunidade então de mudar. Então, veja que interessante, né? Esse é o ponto chave ali, quando ele cai em si, né? O cair em si, o que eu estou fazendo? Será que eu só estou lamentando? Será que eu sou uma pessoa que tem a chamada contestação vazia na minha vida? O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que só contesta, tem uma crítica para tudo, algumas críticas até bem fundamentadas, mas só isso, críticas e críticas, né? Ou seja, contestação vazia em cima de tudo que acontece. Qualquer coisa que acontece, você tem uma receita pronta, né? Então, o importante, para além disso, não é dizer, mas também, né, olha a justificativa, né? Eu fui criado assim, por isso que eu agi assim com a minha filha. Não, para além da justificativa está a constatação, né? A constatação de que, olha, tá tudo bem, né? Eu cresci naquele ambiente, sofri, vi tudo aquilo, não concordava, me tornei, de certa forma, parte daquilo, mas, olha, caí em si. Agora vamos mudar. Então, essa parte de reconhecer-se faltoso, trabalhar com humildade as nossas necessidades faz toda a diferença. E a partir daí, então, a narrativa conclui-se dizendo, né, que ele pediu ajuda. Ele falou, eu resolvi, eu vi que naquela hora eu precisava de ajuda. Aí entra o outro. Acredita-se, então, que entra todo, né, uma multidisciplina de profissionais auxiliando, né, ali dentro dessa questão, para que ele pudesse, de fato, se descobrir. Mas veja, se ele não tivesse dado esse primeiro passo, eu preciso de ajuda porque eu estou me tornando alguém violento, ele poderia ter se tornado uma réplica. Quantos de nós não somos réplicas violentas daquilo que condenamos? Talvez falamos isso com palavras disfarçadas. A violência embutida em um gesto que justificamos depois. Então é para se pensar. Essa é a minha contribuição com esse vídeo. Vou passar para a Vanusa e muito obrigada. Vou passar para a Vanusa já. Estou mesmo gerindo o tempo. Esse tema é tão candente e eu já começo a ficar um pouco mexida, porque agressão, para mim, seja qual for, não tem justificação. Ele vai se estender. Provavelmente nós vamos desdobrar ele em um outro programa. Só pode. E porque, efetivamente, um bebê que vê a sua mãe a ser agredida, ele vai ser o agressor. Agora, tem que ter o ponto de virada, que é isso que nós temos que trazer nesse programa. É o ponto de virada. Hoje, chega, tenho que mudar o mundo. Vamos, Vanusa, por favor, querida. Quer comentar? Fazer o comentário, né, que Zé nos trouxe, a palavra violência, né? Essa violência que muitas das vezes está em nós, dependendo do nosso momento atual, e tem aquela, uma historinha rápida, né, que dentro de nós existe uma briga entre dois lobos. Um é bom, amável, solidário, fraterno. O outro é invejoso, ciumento, avaro. E uma questão que a criança faz para um sábio, pergunta qual dos dois lobos ganham essa briga dentro de nós, esse conflito. Então, aquele que você alimenta, né? Eu participei de um projeto de cidadania global na Universidade do Porto, em que os professores relataram que as crianças traziam, né, para a escola violências
que eram vindas da família. O estudante ficava apático, ficava, de uma certa forma, com problemas na aprendizagem, e era desses conflitos, dessas violências que tinha na escola, que ele trazia para a vida, para a escola, da família, uma coisa que estava preso, onde ele não podia, talvez, se expressar, e ele ia se expressar nessa questão de violência. Então, o que é que está ligado a essa violência nas crianças e nos alunos que vemos nas escolas e que temos as vistas de refletir sobre isso? O que é que ele traz em si de casa? Quais os exemplos que ele tem na família? Né? E muitas das vezes, na escola onde estávamos atuando, a criança estava derrubando tudo na sala de aula, e a gente foi conversar, ter um diálogo com a criança, ela disse que era porque o pai não acompanha mais ela, que o pai não está ali para ela. E ela se revoltava com isso e trazia as agressões para a escola. Né? O que é que essas crianças, esses jovens, têm de estímulo para cultivar o lado bom, o nosso lado bom? Já que estamos em meio a conflitos que alimentam esse nosso lado das nossas imperfeições. Né? Então, a fala do Zé me trouxe isso, violência. O que é que precisamos fazer para que essa violência ela seja transmutada, ela seja superada com o cultivo das boas sementes, dos bons valores em nós? Perfeito. E aí trazermos a questão da importância da educação, né? A escola, o professor, a família, né? Todo esse conjunto como os fazedores de uma transformação deste mundo. Mas temos outro vídeo, Cruz, que a gente pode analisar aqui. Eu queria que a gente analisasse o vídeo que aparece a questão do racismo, né? A história do Brasil. Num vídeo que é tão bom que a gente visse, mas não se pode ver, pronto, paciência, mas como nós somos seres humanos inteligentes, a gente dá a volta por cima e vamos comentar. Portanto, é o vídeo onde aparece no YouTube Lázaro Ramos chora ouvindo o depoimento da professora Diva. Acho que é Diva Guimarães, me parece. Ok? Portanto, o que a professora nos traz? A história do racismo, a história da cor negra e da cor branca. E a história que é contada por ela, que diz que as freiras no passado contavam de que Deus, Jesus, tinha feito um lago e que chamou todos os filhos. Informou que, ordenou que deveriam tomar banho no rio. Se tomassem banho, ficariam brancos. Os menos preguiçosos, que são os brancos, foram a correr e tomaram banho. Então, esses foram os inteligentes, os rápidos, etc, etc. E aqueles que chegaram tarde só conseguiram pôr as palmas da mão e os pés, então ficaram claros nas mãos e claros nos pés. A cor ficou negra. Pressupõe a partida final, para mim, que todo mundo era negro, né? Ok? Então, tiveram que mergulhar num rio ou num lago para mudar de cor. Por outro lado, devem mostrar, e se essa história aqui é contada nas escolas, o que é que nós trazemos? Que o branco é o rápido e o inteligente e o negro é o preguiçoso. E o que a professora diz? Com razão, não é verdade, porque o Brasil tem esta estrutura, que é a estrutura que vem do negro, que vem da África, e que se não fossem resistentes não estariam sobrevivendo hoje. Então, a nossa criança hoje, já abordamos isso na questão familiar, no Brasil o currículo tem que mudar, a história tem que mudar, no sentido de que o ser humano tem as cores que quer, porque nós somos seres físicos, espirituais, e nós optamos pela cor que quisermos.
Quem não acredita, isso não é religioso, isso é ciência, vai à psicologia transpessoal, que vem trazer essa abordagem dos inconscientes de outras vidas. Então, nós escolhemos as coisas que quisermos. Nós podemos trazer essa abordagem mais clara para as crianças num jardim de infância, entenderem que não é a cor humana que efetivamente traz o indivíduo. É aquilo que é a pessoa, a forma que se comporta na sociedade, como ela lida com o outro. E essa história onde Lázaro chora, que mostra o vídeo, quem quiser ver depois pode ver o vídeo, é impressionante também a emoção da professora, né? Da dor que ela carregou, porque ela foi estigmatizada pelos outros colegas, porque era negra, e porque é negra é preguiçosa, né? Quando efetivamente não é verdade. Então, mas nesse nosso programa, nós não trazemos indignações, nós trazemos casos para depois comentarmos e podermos ir transformando pouco a pouco e pormos as criancinhas a pensar, a serem mais felizes. As crianças têm que ser mais felizes. As crianças que nascem hoje são mais inteligentes do que todos nós. Eles têm que ser mais felizes. Mas a nossa educação castradora faz com que as crianças comecem-se a separar pequeninas, porque um é branco, outro é preto, outro é... Eu não sei se o mulato mergulhou metade no rio ou não. Então, já que o branco foi inteiro, o preto só faz parte e o mulato fez como, hein? Para ficar misturado, ok? Então, era isso que eu queria que a gente analisasse também esse vídeo. Cruz, por favor. Perfeito. As colocações foram pertinentes e muito bem comentadas. E depois eu vou começar a postar aqui os links, né, para que corra na linha de transmissão aqui dos comentários, tá? E as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube possam ter acesso a eles, né? E dizer que essa é uma questão mesmo de consciência, né? Cada vez mais que nós vamos constatando a vida em si, vamos amadurecendo para ela e vamos percebendo que tudo faz parte de uma grande e bela experiência divina e do qual todos nós estamos ocupando um espaço em particular, não é? De forma a colaborar, a crescer, a se desenvolver, tanto individualmente como em sociedade com o outro. Nós vamos percebendo que falas como esta, né, expressões, relatos como este, deixados pelo rastro da história, eles tendem a nos ensinar. É preciso aprender, né? Aqui abre pauta até para a questão da cultura do cancelamento, né, que dá as costas. Então, não é bem por aí, né? Não concordar com um ato, não ser conivente com aquilo, não significa que eu tenho que cancelar aquilo de fato, porque senão eu perco o acesso à aprendizagem, né? Estar indignado e não concordar é uma questão de opinião, de caráter, de formação e de valores. Ponto. E isso tem que ficar claro nos nossos atos, nos nossos pensamentos, né? Na maneira como nós convivemos. Então, quando eu dou as costas para o passado, negando tudo isso e querendo apagar isso da história, eu perco a oportunidade de aprender a ser melhor. Ou seja, aprender a aprender. É aquilo que temos aqui como conceito. Quanto mais eu consigo observar a maneira como agíamos, e vamos nos incluir, por favor, isso é questão de humildade também, no passado, eu consigo melhor elaborar não somente projetos sociais, mas sim individuais, pessoais, para a minha mudança de vida, para o meu melhoramento. Aí é psíquico, espiritual, mental, emocional, enfim, cultural, não é? Em todas as áreas, não é? Porque vai partir uma transformação de dentro para fora. Eu vou encontrar minhas dificuldades, minhas limitações, eu vou me entender com elas, eu vou compreender que é possível mudar aquele ponto de vista que eu tenho sobre aquela determinada situação que muitas vezes eu cometo em palavras disfarçadas, digamos assim, né, adornadas, como o caso do racismo, por exemplo. Ali, o vídeo é muito claro, daqui a pouco eu vou estar postando para vocês os links, não é? E mostra um relato de uma experiência de vida vivida, não é? Que para nós agora se torna uma experiência, um relato de experiência para sabermos, olha, por este caminho não é bom. O que eu posso fazer a respeito para mudar?
Como que eu posso ensinar isso no lar, em casa, não é? Como que a partir daqui eu consigo modificar o meu contexto, a minha maneira de atuar no mundo, de representar-me, de fazer do mundo aquilo que eu espero que ele se torne, mas num aspecto positivo, claro, porque o resultado da sociedade é a maneira como nós agimos. Não é? Nós queremos tacar isso para o outro, claro, é sempre o outro, a minha maneira está sempre certa. Perceberam? Sempre. Eu tenho uma justificativa para tudo, até para agredir. Não é? Aqui estamos falando de racismo, mas até para agredir com palavras, né? Eu tenho uma justificativa. Então, é para se pensar. Né? É uma reflexão muito profunda que nos toca e que faz com que nós possamos rever conceitos. Então, que possa ser aproveitada por todos nós. Perfeito. Antes de passar a Vanusa, eu queria só dizer o seguinte, Cruz, é que essa questão do racismo, ela é de uma violência não só para a pessoa, a quem está sendo dirigida, mas para a própria pessoa. Porque nós cortamos a possibilidade de olhar para a diversidade da cor, cultural, tudo isso, e depois criamos uma sociedade como a que temos hoje. O negro está na favela, o branco está na cidade com gradeamentos, porque não pode, tem medo de ser agredido, e o outro está na favela quando isso tem que passar. Quando é que nós vamos mudar essa sociedade? Quando nós entendermos que nós somos todos iguais, que a cor da pele é optativa e que se Deus efetivamente, ao colocar as flores neste planeta, colocou uma flor rosa. Vanusa, quando nós vamos a uma florista e queremos comprar uma rosa, nós vamos e dizemos assim, eu quero uma flor rosa. E a florista vai lhe perguntar, qual é a cor que quer? Quer azul, branco, amarelo, aquilo, aquilo outro? A questão que eu deixo sempre é a seguinte, por quê que o ser humano não pode ter cor diferente? Se até a flor tem cor diferente. Entende? Então eu passo-lhe a palavra para si. Então, realmente, estamos numa sociedade que valoriza muito a forma, a aparência, e se esquece da essência, né? Do que cor de pele, que porque é de tal ou tal país, há uns estereótipos, rótulos, e a cultura da violência, né, reverbera, e às vezes, por ainda termos em nós violências, isso toma forma desproporcional, né? Porque nós estamos num mundo onde a questão do pensamento em massa vai nos contagiando e, vamos dizer, cultivando a violência em nós. Cadê a essência? A gente não vê por trás, né? Porque cor de pele né? É questão é só forma, a gente não vê a essência, né? Então, eu acho que a violência de fora reverbera em alguns pontos que ainda temos, orgulho, egoísmo e por aí vai, e a cultura de massa, que às vezes não nos traz ao pensar, a questão da consciência e do discernimento, e o pessoal vai com os outros, vai na massa, né? Porque estamos ainda muito apegados à forma, não vemos a essência por trás de tudo e de todos. Mas, graças a Deus, né, estamos com já culturas, com estudos, com educação, que vem mostrando que isso precisa se desfazer dentro da violência, primeiro dentro da violência que existe no ser humano. Então, eu acredito que esse olhar mais para o ser, para a formação do ser, o cultivo dos nossos bons valores, vai fazer com que isso não reverbere tanto, e a gente não vá na onda da grande massa, ou dos estereótipos que a sociedade cria, e que, se não tivermos no orar e vigiar, acabamos sendo parte dessa violência. Perfeito. Eu quero sugerir a todos, a Cruz e a Vanusa, vamos deixar outros vídeos que nós queremos comentar
para outra semana, porque efetivamente o tema ele é tão belo da gente falar e da gente abordar, não é? Porque eu costumo dizer que as coisas fortes não podem ser abordadas com cara trancada, portanto, não temos muitas alternativas, não é por aí que a gente vai. Então vamos deixar para a próxima semana. Vamos agora ouvir a Vanusa trazer o seu caso, tá certo? E depois ver se a gente consegue ainda, porque o tempo está mesmo a diminuir, mostrarmos um pouco a imagem de um grande velho que tem 87 anos, fez 87 anos em 13 de maio, que é o meu pai, que traz essa estrutura de luta, de família largada, tudo isso que eu aprendi foi à custa deste Sócrates que a vida me deu. E acho que não vamos conseguir trabalhar a questão do cruz, mas nós temos a próxima semana e já vamos misturar tudo e vamos fazer tudo. Muita coisa. Vamos lá, Vanusa, a palavra está para si, o tempo está curto. Já uma Rosana... Vamos correr. A Rosana pediu-me para cantar. Não sei quem é a Rosana, mas mandou uma mensagem agora, dizer, professora Amélia, por favor, cante para nós no final. Então, a Rosana é uma amiga aqui de Caçapava, né? Meu Deus. É Rosana Faria, isso, já estive presente, né, na cidade deles lá realizando palestras, né? E, enfim, grande seguidora nossa aí, sempre está realizando trabalhos e nos convidando. Então, Rosana, muito obrigado, viu? Vou tentar, Rosana. Olha que eu não sou artista não, tá, filha? Mas vamos lá. Vanusa, por favor. Obrigada. Seria possível, eu vou fazer uma contação de história e pedir aqui as nossas imagens para nos conectarmos mais através dos sentimentos. Esse meu relato de experiência, essa contação de história, ela começa com um sentimento de gratidão, um sentimento de acolhimento e um sentimento de transformação que a força do exemplo de um ser nos fez redirecionar a nossa vida para um propósito mais significativo e planetário. Pode passar. Então, era uma vez, em abril de 1985, na comunidade de Massaranduba, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, Brasil, que uma médica, né, ela passando por uma estrada nessa comunidade, ela começou a observar algumas necessidades físicas, de doenças, de crianças, de situações onde ela foi tocada pelo coração e começou a assistir essas crianças, não só fisicamente, mas também nas suas vulnerabilidades e nas suas aspirações, que seriam de um acolhimento, de uma presença e, principalmente, de uma educação afetiva e espiritual. Então, essa médica, pode passar o próximo slide. Essa médica, ela foi tocada pelos valores, pelo amor, né, que, segundo o Evangelho de Jesus, é esse sol interior que faz com que as misérias, seja da alma, seja físicas, elas possam ser acolhidas e, através do amor, do diálogo, da paz, do abraço, da alegria e, principalmente, de ver o outro, de acolher o outro nas suas necessidades. Então, essa médica foi levando essas famílias, né, que, como a família é o núcleo universal do amor, ela foi disseminando esse amor com que ela foi tocada nessa comunidade. Então, ela voltava periodicamente, a cada semana, a esse local. Pode passar, por favor. E, como não tinha locais para ela atender e conversar com as famílias, às vezes era na casa, às vezes é à margem da estrada, foi embaixo de um cajueiro, né, onde ela continuou a dar essa assistência a essa comunidade, as necessidades do corpo e da alma. Quando, em 1985, nesse atendimento, nessa conversa que ela estava tendo com as famílias,
crianças e jovens, ela sentiu a inspiração de Dr. Bezerra de Menezes, né, esse médico que, quando esteve vivo, ele doou, né, a sua vida em prol das necessidades do próximo. E inspirou a doutora Messi a dizer que naquele local era que devia ser plantado um trabalho de amor e educação a serviço de muitas vidas, né? Então, aqui nessa imagem do cajueiro com o coração, em 1985, em 2012, já toda a equipe pedagógica e amigos, parceiros, para levar a esta comunidade este amor, que, segundo a doutora Messia Carvalho, presidente aqui da Instituição Espírita aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas em memória, ela faleceu em 3 de janeiro de 2020. E ela trazia essa frase que nos toca profundamente. Se puder clicar na imagem, né? O bem é a maior fonte de inspiração de nossas vidas. O amor educa e transforma a realidade para melhor, né? Então, foi ela que, através dessa pequena história, conseguiu levar adiante esse trabalho. Pode passar, por favor. E então, aqui algumas imagens desse trabalho de amor e educação, com as crianças do núcleo. Aqui tem um desfile que a gente fazia, né? Tinha o desfile das crianças da escola. E a missão, qual a missão deste núcleo avançado? Era de educação integral, de cultura de paz e cidadania, para reintegrar essas crianças, essas famílias, esses jovens, a um universo mais digno e a um universo de mais cooperação e sentido de ser. E os valores que são trabalhados são esses valores que essa figura e exemplo maior nos trouxe há mais de 2000 anos. Pode passar. Esse amor, esse sol que irradia, né? E aqui temos, pode passar, essa árvore dos valores humanos, né? Essa árvore que, a partir de uma experiência com famílias locais, famílias nucleares, se tornou uma progressão para famílias alargadas, para todas as crianças, todas as famílias, e onde esses cultivos desses valores foram preenchendo e acolhendo os corações desta comunidade e desse núcleo socioeducativo. Principalmente aqui, onde a gente colocou o né, onde tem o amor, a educação com amor e o amor em educação faz germinar esses frutos e esses valores que me acolheram bastante, né, que tocaram o meu coração na medida em que íamos cooperando com o espaço educativo e tocando em nós os nossos bons sentimentos e a nossa boa semente. Pode passar, por favor. O próximo slide. Então, doutora Messia, a minha formação primeira é de fisioterapeuta, e doutora Messia me convidou a fazer um trabalho com as crianças do balé, no sentido de reeducação postural, e fomos aí que nós fomos sendo tocadas pelos valores da alma, pelos valores do coração, e em poder compartilhar com essas crianças, com esses jovens, não só um atendimento fisioterapêutico, mas principalmente uma formação do ser, do levar e do trazer os conhecimentos da vida diária. Podemos passar. O próximo slide. Então, nós mudamos de área profissional porque fomos tocados pelo coração e a educação nos trouxe, nos floresceu um sentido maior para a vida. Então, saímos do Rio Grande do Norte, de Natal, fomos até Curitiba, Paraná, no sul do Brasil, fizemos essa pós-graduação em valores humanos
E, posteriormente, conseguimos chegar à Universidade do Porto, em Portugal, né, no curso de Ciências da Educação, onde eu comecei lá, né, na Escola do Porto, a ter conhecimento do que era se educar para a cidadania global. Né? Como tem aí no slide, que a Unesco, né, propõe para a nossa Agenda 2030 um contato de uma humanização, de uma educação com propósito social, humanista e moral. Então, essa minha formação, né, desse ser que foi pela força do exemplo tocado, nos levou ao Porto, e essa última foto em que tem aí eu com essas duas crianças foi num simpósio da Universidade do Porto sobre a educação e a qualidade da educação. E essa frase, sem felicidade não há aprendizagem, foi do Dr. José Alberto Corrêa, nesse simpósio em que fizemos parte, levando a força desse exemplo, que ressignificou minha vida e as vidas das pessoas com quem eu pude ter contato. Mas não só a minha vida de estar lá e oferecer alguma coisa, mas principalmente do que eu recebi de todo esse percurso, de todas as pessoas que me fez ir me formando, né, no sentido desse ser planetário, que, com a força do amor, né, pode buscar melhorar-se a cada dia. Pode passar, por favor. Então, na Faculdade do Porto, nós, com os estudos e com a proposta dos valores de educação, dos valores humanos que conseguimos em Curitiba, nós propomos um trabalho que se chama Afetos em Educação. E esse afeto não é só na questão do sentimento e das emoções, mas principalmente de como somos afetados nas nossas relações e como afetamos o nosso próximo. E deixo como essa frase, né, do professor Antônio Nova, que é um professor honorário da Universidade de Lisboa, da Educação. Ele coloca que os educadores saberiam que mais importante do que formar é transformar-se. Né? E é isso, essa rocha aí, com esse mar todo bonito, nos traz que podemos, sim, ser transformados em seres planetários. E a gratidão, e o que me moveu, e o que me move hoje, foi a semente do amor, plantado por doutora Mércia Carvalho, né? Onde esse exemplo dela, que, no caso, me abriu portas para famílias alargadas, me trouxe bastante significado e ressignificação dos meus caminhos. A semente do amor é o tema que trouxemos a essa história, e que possamos ser sementes, onde quer que estejamos, pela força do exemplo e a nossa gratidão à Mãe de Jesus. Essa mãe, nesse mês de maio, que de tanto acolhimento amoroso, de tão abrir os braços em cooperação com o nosso desenvolvimento biopsicossocioespiritual, nos tem direcionado para melhores caminhos e para a conquista de sermos pessoas melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Não melhor do que o outro, mas na construção dessa melhoria interior. Esse foi o nosso relato de experiência que pudemos ter. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a nossa Vanusa, pelo exemplo que traz. É isso que nós queremos. Que cada um de nós vai trazendo essa gota d'água no oceano. Dizem que o oceano seria menor se a gente não colocasse a nossa gota d'água. Portanto, é o que esse programa vem trazer. Vamos agradecer. Para mim, fica fundamentalmente a mensagem da doutora Mércia,
que o assino por baixo é a nossa vida, o bem é a maior fonte de inspiração das nossas vidas. Não, aí não tem dúvidas nenhumas. Quando diz que o amor educa e transforma a realidade para melhor. Não é? O amor é o que nos move, é o que nos dá a vida. Não é? Amor é aquilo que Einstein disse à sua filha antes da morte, que é a força maior da natureza, não é? Que a sua maior equação não devia terminar por energia, mas amor, que é a força da vida. Não é? E quando nos diz o João Evangelista que Deus é amor, e quando Jesus diz que vós sois deuses, portanto, e se deuses tem que ser amor, não há dúvidas. E parabenizar esta mulher, que é a doutora Mércia, pelo exemplo que deixou, e também a Vanusa por ter agarrado esse exemplo. Porque às vezes surgem muitos exemplos, Vanusa, à nossa volta, mas a gente não vê. Okay? E às vezes a gente agarrar o exemplo, a gente já quer modificar, já quer criticar, não é aquilo que o Cruz disse, contestação vazia, que a gente, em vez de agarrar e seguir, a gente já quer criticar porque devia ter feito dessa forma ou não. Parabéns para si também. Nós também trabalhamos muito o programa de educação para a cidadania. Eu defendi os 6 pilares da educação para a cidadania. A Unesco tinha apresentado 4, eu defendi 6 mais 2, que um deles é a minha vida, que é eu aprender a pensar com autonomia. Ser humano, se não aprender a pensar com autonomia, não tem hipótese, mas para isso tem que aprender a aprender, que é o primeiro pilar. Tem que aprender a aprender para poder pensar com autonomia. Não? E dizer que este programa que nós estamos aqui realizando tem essa base. Nós só aceitamos, foram 2 anos de luta com o nosso amigo, o nosso amigo do programa, que foi o meu obsessor durante vários anos, não é? Os 2 anos, querendo que eu fizesse este trabalho da educação, da rádio, o nosso Tavares. Não aceitei, mas ele foi tão forte que eu tive mesmo que aceitar, não teve como, não é? Mas é com base nisso, na questão da educação para a cidadania planetária. Por isso é que tem educação planetária. Por isso é que nós abordamos sempre o ser planetário. E por isso é que nós fomos buscar o nosso Cruz para estarmos juntos. Porque o planeta não se faz sozinho. O planeta, e começamos aqui no exemplo do próprio programa. O programa não pode ser uma pessoa. Começar por 2 e nós sempre vamos trazer convidados e queremos lhe convidar já para se preparar publicamente, para ir estando conosco, sempre que eu puder, por favor. É o que nós deixamos e parabéns. Vou passar ao Cruz para também algumas palavras, para que não sei se vamos conseguir mostrar as fotografias, senão fica para a próxima vez. Sim. Meu áudio está ok? Uhum. Tá, é porque está dando um sinalzinho no meu microfone aqui. Bom, de modo rápido, né? Eu não sei se o Tavares está com a minha imagem no ar aí, mas se não tem problema não apresentar hoje, porque como estamos bem em cima, próximo do encerramento, eu tenho interesse da gente estender esse programa, porque ele tem bastante assunto ainda a ser tratado, é um tema bastante pertinente, né? Mas olha aí, mãos que ajudam, né? Rapidamente, só pegando uma carona no projeto também que a Vanusa apresentou, essa foi uma proposta, né? Aí que acabei desenvolvendo, tendo como reflexão, se colocássemos, distribuíssemos tarefas, estipulássemos, não é, determinadas regras de convivência no ambiente doméstico, mas que essas fossem acordadas no sentido de entrar em acordo com, né, os membros do ambiente doméstico, essas mãozinhas com tarefas simples, tarefas reflexivas, não tem nenhuma ordem ali, mas tem uma reflexão. Por exemplo, como eu posso deixar esse ambiente mais harmônico, mais limpo? Qual que é meu dever aqui, depois de sujar? Ou seja, a pessoa lembra, lavar. Por isso que se chama mãos que ajudam. Essas mãos ficam espalhadas em pontos chaves da casa, do projeto, onde for na instituição. Então, se está perto de uma lixeira, tem uma mãozinha lá, né? O lugar de lixo é onde? Então tá, para você refletir, né? Uma outra mão dizendo obrigado, né? Você fez sua parte, mudou o mundo nesse sentido. Então, mãos que ajudam nada mais é do que esses moldezinhos de mão, e aqui é importante, tá? Sendo distribuído como tarefas para, seja o núcleo familiar, ou seja, para a sala onde você atua, né? Para a instituição. E o que ocorre? É importante convidar
todos para fazer suas regras, aquilo que eles acham possível realizar. E as mãos, aí no caso, deve ser molde dos participantes. Basta colocar a mão na cartolina, não é? Fazer o contorno ali com lápis, ok? E depois recortar. Então, cada mão tem um tamanho, óbvio, né? Imagina se for mão de criancinhas ali, vai estar bem pequenininha, ensinar que aquela mãozinha pertence a ele. E assim por diante, né? À medida que você faz esses moldes, recorta, você escreve uma frase que dá sentido àquela proposta do outro, né? Ou seja, olha, eu me engajo a fazer isto nesse ambiente. Por quê? Porque isso é o correto, não é? Isso cria harmonia, isso me torna parte, eu sou parte desse ambiente, então eu posso deixá-lo melhor. Eu posso tornar esse ambiente mais bonito do que ele já é com a minha mão que vai ajudar aqui. De modo muito rápido, claro, apresentado, né? Apenas para ficar como dica para vocês, principalmente educadores, né, que tem alguma classe que quer fazer em casa, no projeto, etc. Fica aí a dica, é muito fácil de confeccionar, não precisa ter molde nenhum, molde são nossas mãos e as mãos dos participantes. Lembrando, é importantíssimo trazer o participante para essa atividade, porque é ele, junto com você, que vai estipular as regras daquele espaço. E então, apenas terão de dar manutenção, vocês vão ver que isso é muito prático, ok? E de minha parte dizer que projeto maravilhoso, né, Vanusa, já havia, no decorrer de nossa amizade, nós estamos sempre conversando sobre ele, eu tinha, assim, pinceladas de conhecimento, hoje muito maior, muito obrigado. Doutora Amélia sempre deixando as explicações maravilhosas. O tema, para não me delongar, vai continuar com certeza, acredito eu que a doutora Amélia também vai querer que se estenda para nós esclarecermos mais pontos, e convido a todos vocês que deixaram perguntas aqui que nós não respondemos para participar da próxima edição, que é quinzenal, daqui 15 dias, tá? E esse programa fica como reprise aí, né, nos canais que estão sendo anunciados no rodapé dos nossos vídeos aqui, tá certo? De minha parte é isso. Gratidão por participar hoje com vocês. Eu quero agradecer novamente a todos os internautas, quero agradecer as mensagens que estão vindo para aqui, quero agradecer a Vanusa, quero agradecer ao Zé, mas o Zé quer dizer que nós teremos que apresentar aqui, na próxima semana, nós vamos apresentar como tem que ser feito e ser acompanhado. Portanto, não pode ser a questão só teórica da amostragem da fotografia. Vamos fazer aqui para que os participantes possam também fazer, experimentar. Perfeito. Por favor. Está combinado. Está certo? Ok? Então, nós vamos fazer a atividade das mãos que ajudam, tá? Sim, cartolina, né? Materialzinho, cartolina, um lapisinho, uma tesourinha, só, tá? Perfeito. Ao vivo, tá certo? Vamos ali. Muito bem. Então, agora vamos apresentar as imagens. Não sei se tem aí as fotografias. Isso. Quero mostrar essas fotografias. Este senhor que aqui está, essa imagem, está deformada a fotografia, mas é de um velho que fez 87 anos no dia 13 de maio, que é o senhor João Carlos, que é meu pai, esta senhora é minha mãe. Com este homem aqui, por favor, podem passar as imagens. Eu aprendi a questão da família planetária. Estes são os netos do senhor, netos, sobrinhos, etc, etc. Com este senhor, como eu dizia, aprendi a questão da família planetária. Ele sempre ensinou-me que, e dizia assim, este que nasceu da barriga da sua mãe pode ser menos seu irmão do que aquele que está na rua. Então, ele traz-nos a família espiritual. A família nossa, o tal núcleo, é muito restrito, mas a nossa família é bastante alargada, porque todos nós saímos com o conceito da família alargada. Então, este velho é doente, está doente neste momento, mas tem uma força que vocês não imaginam. Eu, no dia dos parabéns, eu dizia-lhe a avô João, fizemos hoje 87 anos, que tal fazemos 90? Ele dizia, eu também, quem faz 90 faz 100. Portanto, trazendo sempre a questão da força, da necessidade de nós estarmos vivos no sentido de sermos proativos. É este homem que, no fundo, ele deu uma estrutura da família alargada,
Esta Casa da Caminha André Luiz, que nós falamos muito, é fruto de uma educação que eu trago e que advém deste mais velho, que ensinou a questão da família alargada. Portanto, muito obrigada por apresentar, por ele ter existido na minha vida e na vida de todos nós, porque indiretamente ela existe na família de todos nós que estamos ligados à Casa da Caminha André Luiz. Agora, como eu já consegui ganhar mais 10 minutitos, vamos começar. A Vanussa solicitou-me que eu cantasse. Então, nós vamos começar o encerramento do nosso trabalho hoje. Olha a imagem dele, como ele está. Este é o neto, o tal que criou a dor que ele dizia, mas a minha mãe não me pediu, faz favor. É este menino que está aqui com 5 anos de idade. Olha o carinho, o afeto que esse mais velho abraça o menino. Portanto, aqui trazer só as imagens do afeto familiar. Muito bem. Muito obrigada. E agora vamos começar, então, o nosso encerramento. Eu queria passar a palavra 1 minuto para o Luís, para o José Cruz e para a Vanussa sobre essas imagens e esta abordagem do velho João. Okay. É importante, né? Mostrando aqui essa questão da valorização da família, né? E de como uma geração se apoia na outra e principalmente uma melhorando a outra, né, com os exemplos. Então, a de hoje, não olhar para trás apenas e criticar os erros e etc. e abominá-los, mas sim tomar conhecimento e buscar melhorar, buscar ver o que é possível fazer, acolher, participar. E é por aí, né, que nós vamos mudando aos poucos. Os valores, eles vão mudando de acordo com o que nós vamos fazendo as transformações no nosso interior. Então eu vejo aí uma família calorosa, muito harmônica, né? Claro que com toda a sua experiência, sua bagagem, suas dificuldades que passaram na vida, para que esses resultados também fossem possíveis de ser apreciados. Então vamos aprender, né? Vamos aprender a olhar para esses caminhos para poder também criar um trajeto mais seguro, né, para os nossos próprios caminhos. Então eu só tenho a agradecer, doutora, por compartilhar conosco essa história de vida tão bonita, demonstrando o valor dos afetos, né, o valor do acolhimento, principalmente de quando alguém chega com uma dúvida, colocando uma situação, conforme a questão do netinho aí, que foi apresentada. Foi perfeito, né? A intervenção, o manejo, a maneira como foi acolhida, né? O pedido de desculpa como exemplo, enfim, uma modelagem nova ali no aprendizado, um reforço positivo que vai gerar uma consequência maravilhosa no futuro, ou seja, a transformação do indivíduo, foi perfeito. Muito obrigado. Minha participação é essa. Doutora Amélia, as imagens, né, tocaram profundamente no meu coração, porque a questão do afeto, para mim, é muito importante. Né? E esses afetos, esses laços genuínos de afeto, é o que dá sentido à nossa existência. É o que traz para nós a sensação de um dever cumprido e de saber que quando existem esses laços afetivos genuínos, tudo é superado, tudo é percorrido. E aí que palavras ou frases eu poderia dizer, resumindo tudo isso? A força do afeto. De corações afetuosos que se ligam e interligam, que cooperam para a arte de ser feliz e realizado. Muita gratidão, muita gratidão. Muita gratidão para mim, a Jesus, a fonte divina, a Deus que nos proporciona e pelo menos nos dá essa oportunidade de estarmos todos juntos nesta encarnação, a todos nós que estamos neste programa. Eu não gosto dessa frase, somos pequeninos, e não, nós somos seres espirituais, com muito amor, com muito afeto, somos deuses, como disse Cristo, e cada um de nós dá o seu contributo. Então, gratidão. Ao estarmos a fechar agora, eu vou cantar uma música de um grande trabalhador,
Eu adoro ele, e essa música começou porque eu ouvi a musiquinha dele, mas a voz dele estava tão embargadinha que eu dizia, eu vou cantar para ti, Chico, a tua música. E lembrando que somos luz, lembrando que somos paz, lembrando que somos bem-estar, lembrando que somos a transformação para nós e para o planeta, lembrando que somos seres quânticos, lembrando que somos a educação que queremos para nós e para os outros. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus em meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo amado chamando por nós. E agora, vamos todos juntos imaginar neste momento e visualizar o planeta Terra em paz, plantando rosas, cada uma de nós, plantando rosas nos espaços de luz, nos 80 focos de guerra, e neste momento desta energia amorosa que está sendo criada por nós, onde Chico diz que não tenho problemas, não tenho aflição, e essa energia se transforma e se transporta em forma de luz para a Ucrânia, para a Rússia, para os Estados Unidos, para todos os países europeus, todos os países e todos os seres humanos que se vinculam à guerra, com medo, com aflição, com oferecer armas, oferecer seja o que for para o incentivo à guerra. Essa energia rompe essas amarras que nos prendem à guerra. Vemos crianças correndo, vemos mais velhos se abraçando, vendo brancos e pretos de mãos dadas. Vemos luzes, vemos luz, amor, muita paz. E essa energia cai sobre todos os países. Jesus recebe essa energia amorosa em forma de gratidão da nossa parte pelo seu trabalho, pela sua paz, pelo planeta Terra. Muita paz para todos. E assim é. Muito obrigada.